Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje é sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e nesse vídeo de hoje eu quero aproveitar para vocês para mostrar como é que você consegue simplificar a tua análise de uma empresa desde que você tenha o racional correto, o nosso racional que é aquele de longo prazo. Você vai ver quais são as empresas que acabam subindo desde que você não se sabote, desde que você mantenha o teu racional intacto ao longo do tempo. Você deve se surpreender com esse vídeo, mas antes disso eu espero que você curta esse vídeo, compartilhe com os amigos e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, eu quero aproveitar nesse vídeo de hoje, que é um vídeo de um estudo que eu fiz aqui com o portal da Economática, em que eu espero mostrar para vocês qual é principalmente o racional correto que você deveria ter ao investir na Bolsa de Valores. Qual é o grande motivo de eu estar fazendo esse vídeo hoje? O grande motivo é o seguinte: a Bolsa acabou subindo aí uns 20, 25%. Tiveram empresas que subiram até mais do que 100%, como a Plano e Plano, a CIA e etc. E começou a ter um monte de pergunta ali no meu e-mail, no direct do Instagram e etc. Me perguntando: Daniel, depois dessa alta, será que já ficou caro? Será que vale a pena vender? Né? Enquanto você estiver refém desse racional, você não vai ganhar dinheiro na bolsa. O que significa que você não vai ganhar dinheiro na bolsa? Significa que todas as ações que você comprar vão dar retorno negativo? Não. Significa que você não vai mudar de patamar dentro da bolsa de valores. E quando eu falo mudar de patamar, é mudar de patamar de vida. É conseguir realizar os teus sonhos, conseguir fazer com que você cresça nesse mundo da bolsa de valores. Ou seja, você cresça o teu patrimônio, você cresça a tua renda. Então eu fiz um estudo aqui que a gente pretende mostrar quais são essas empresas que cresceram e quais são os motivos que fizeram elas subirem também. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó, nesse gráfico que eu peguei das empresas que mais subiram nos últimos 10 anos e acabei pegando a dos últimos 20 anos também. Mas por enquanto eu quero que vocês se concentrem nessa coluna aqui que está achurada aqui, né? Então a gente tem aqui, ó, Unipar foi a que mais subiu nos últimos 10 anos, pelo menos nesse recorte que eu peguei, de 28 de junho de 2013 até 27 de junho de 2023. Tá? Ela subiu 6.927%. Depois, né, pulando, que tem Unipar 6 e 3. Dexus, 2.504. Magazine Luiza, 2.079. Equatorial Pará, 1.473. PetroRio, 1.266. Vamos focar nessas 5 aqui. Tá? Mas antes da gente focar nessas 5 aqui com os dados da Economática, eu quero vir aqui na própria B3 para vocês verem o seguinte: em 2013 a Bolsa encerrou em 51 mil pontos. Em 2023 agora, no momento que eu estou gravando, ela está em 117 mil pontos. Então se você fizer um pelo outro, você vai ver aí que a Bolsa subiu em 110%. Então nesse vídeo de hoje, a gente vai estar falando de empresas que cresceram 15 vezes mais do que a Bolsa e 60 vezes mais do que a Bolsa. Agora, qual é o grande segredo dessas empresas? Por que essas empresas cresceram ao longo desse tempo? Lembrando que elas não cresceram em linha reta, né? Se eu, por exemplo, pegar os últimos 10 anos da Dexus, você vai ver, ó, que boa parte do crescimento da empresa veio aqui, ó, a partir de 2020. Então, quer dizer, se uma pessoa comprou em 2013 aqui, muito provavelmente ela aqui no meio do caminho ela desistiu. Ela não continuou com o plano dela, que é fazer aportes regulares, que é continuar estudando a empresa e etc. Tá? Então é muito importante que você tenha em mente que o nosso cérebro, ele pensa linha reta, ele pensa assim: ah, subiu 2.000%, que maravilha, então ela subiu assim. Não, ela não subiu assim, ela subiu assim e assim. Então quer dizer, se você não tiver investido nesse momento, ferrou.
você não ganhou dinheiro com a bolsa. Tá? E normalmente, quando as ações começam a ficar faladas, é porque pelo menos parte desse movimento aqui ela já fez. Né? Provavelmente você vai estar pegando uma empresa que já fez esse movimento. Aí você vai pegar daqui até aqui. É um movimento ruim? Não. Mas ao invés de 1.500, 2.000%, você vai ganhar 200, 300. Então, é um ponto que é muito relevante de vocês entenderem. E você só vai conseguir chegar nesse patamar aqui se você analisar fundamentos. Por isso que a nossa escola é análise fundamentalista. Tá? Se você olhar apenas cotação, você não vai chegar nesse preço, nesse ponto de conseguir pegar essas empresas. Tá? E eu posso falar isso com muita propriedade, porque dessas 5 primeiras aqui, a gente tem, por exemplo, recomendação na PetroRio já há muitíssimo tempo. A gente, inclusive, tem mais retorno do que esses 1.266%. Por quê? Porque a PetroRio em 2013 estava valendo 2,62, ela caiu mais, e aí agora ela volta a subir já há alguns anos. Tá? Então a gente consegue capturar isso. Vamos dar uma olhada aqui, já que eu comecei a falar da PetroRio, vamos dar uma olhada o que acontece aqui com os indicadores, e alguns desses modelos vocês vão ver que é muito parecido. Tá? Primeira coisa que costuma acontecer com as empresas, né? A variação da cotação ela acaba sendo uma consequência. Primeira coisa, a gente costuma ter um aumento muito grande do lucro ou uma reversão de prejuízo para lucro. Então, se a gente pegar de 2013 para cá, ó, a PetroRio teve uma reversão de um prejuízo exorbitante para um lucro muito legal. Segunda coisa que costuma acontecer, a estrutura de capital melhora dessas empresas. Então, a gente tem aqui, ó, essa linha azul, que ela nada mais é do que a dívida dividido por dívida mais equity. Equity é o valor de mercado. Então, quanto do valor de mercado representa a dívida? E você vai ver aqui, ó, que em 2013, 2014, 2015, ó, esse valor era muito grande. E esse número diminui ao longo do tempo. Então, normalmente, esse tipo de coisa acontece, tá? E às vezes a gente tem também uma evolução aqui dos múltiplos. Então você vai ter um EV sobre EBITDA em alta. Isso nem sempre vai acontecer e aqui não parece tão real, né? Porque o número está muito ruim aqui. Então aqui, ó, você sai de um 2, 3 para um 8 aqui. Então é bastante coisa. Vamos aproveitar para pegar as outras empresas. Vocês vão ver que esses números, eles costumam aparecer em todas elas, tá? Vou pegar aqui o Unipar, demora um pouquinho, é muito dado, a gente está pegando números mensais aí desde 2009, né? Então a gente vai ver algo similar aqui. A gente vai ver aqui, ó, um aumento de lucro, uma redução da dívida em relação ao valor, né, de mercado da companhia. Às vezes até a dívida cresceu, mas só que o valor de mercado cresceu muito mais rápido. Por quê? Porque na hora que você tem lucro, a empresa começa a crescer. E aqui a gente até vê também, ó, um aumento de EV sobre EBITDA se você pegar desse número daqui. Você vai ver que inclusive nos últimos anos aqui ela está tendo uma redução disso. O que em alguns momentos isso pode representar uma oportunidade de continuação. Tá? Só que tudo isso que eu tô falando, gente, o que vai acontecer aí na cabecinha de vocês? Na cabecinha de vocês, vocês acham que isso é do dia para noite, né? Igual eu tô mostrando aqui no gráfico. Não, isso aqui durou 10 anos, durou 7 anos, durou 11 anos e assim por diante. Tá? Vou passar para a próxima aqui, que é a Dexus, né? Que a gente falou ali atrás. Bom, então agora a gente está aqui na Dexus. Se a gente pegar mesmo período, ó, a gente vai ver que é uma empresa que sai de um prejuízo em 2013 para um lucro, né, que a gente tem aqui no mesmo período uma melhora na estrutura de capital, sabendo que nesse período agora, ó, até teve um aumento de dívida, tanto que o valor de mercado aqui cai. Né, um aumento dessa estrutura aqui. Tá? Mas a gente percebe
que isso aqui melhora. Infelizmente o EV sobre EBITDA a gente não vai conseguir ver por esse gráfico aqui, que é um gráfico que a gente teria que pegar ali os dados, né? Porque aqui ficou entre 0 e 50, aí fica ruim para a gente dar uma olhada. Mas a gente vê aqui que subiu o lucro, melhorou a estrutura de capital. Aí a próxima é a antiga CELPA, né? Que é a Equatorial Pará. Bom, aqui a gente vai ver algo similar. Em 2013, antes da Equatorial estar lá ela ser estatal, ou naquele período de transição, a gente vai ver que a empresa ela sai de um super prejuízo, e um prejuízo que vinha aumentando aqui ao longo do tempo para um lucro, né? A gente percebe aqui que a estrutura dela de capital melhora muito depois que a Equatorial entra lá, até porque ela faz aporte, ela saneia a empresa em um primeiro momento. E aí o que acontece? A gente tem aqui um aumento da cotação dessa empresa. O EV sobre EBITDA aqui a gente vê que também melhora bastante nesse período da Equatorial Pará. Então vocês vejam que as coisas vão se repetindo. Tá? E agora, só como eu falei que eu ia analisar as 5, qual é a quinta? Assim, Magazine Luiza. Magazine Luiza é interessante, que ela está aqui ainda muito alta, né, em termos de cotação, mas ela já teve uma alta forte e agora, na verdade, ela está caindo. Ela era primeiro lugar dos últimos 10 anos, agora ela já está em quarto. A tendência é que, à medida que o tempo for passando, ela vá perdendo esse posto aqui dela. Né? E por que isso acontece aqui? Olha só, a gente vê que é uma empresa que saiu aqui em 2013, mais ou menos, ó, de um lucro zero para um lucro muito alto, aqui, ó, 2019, 2021. 2020 as lojas ficaram fechadas, mesmo assim ela manteve um lucro, então esse verde aqui a gente percebe isso. A gente vê aqui que o nível de dívida da empresa aqui caiu para praticamente zero. E aí agora o que acontece? A empresa volta a ir para o prejuízo, então o nível de dívida sobe, aí o que acontece com o preço da cotação? Ele cai. Né? Então agora ela já está entrando aí num movimento oposto. Então você vê que funciona para os dois lados. Quer dizer, funcionou para a empresa ser a maior alta da Bolsa, daqueles 10 anos encerrados ali em 2019, 2020, mas agora ela serve também para talvez nos últimos 2 ou 3 anos ser uma das maiores quedas da Bolsa. Por quê? Porque tudo está interligado. Você percebe aqui que na Magazine Luiza, naquele período inicial, ó, teve uma apreciação aqui de múltiplos muito grande. E foi tão grande que agora está sendo feita uma correção. Por quê? Porque está piorando os resultados ali que a gente mostrou. O que eu quis mostrar nesse vídeo de hoje, principalmente? Eu quis mostrar que você pode ficar buscando dicas, né? Igual o canal aqui é o Dica de Hoje, toda quarta a gente bota um vídeo sem enrolação aí, rapidinho, para você saber se aquela ação tá boa naquele momento. Toda segunda-feira a gente tem o fechamento de mercado, que a gente vai falar sobre ativos. Só que eu não quero que você fique só tentando pegar 10, 15, 20% de cada ativo. Eu quero que você aprenda a fazer uma análise. Para quê? Para você conseguir pegar esses movimentos de 5.000%, de 6.000%. Imagina você investir 5 mil reais em uma coisa e ela virar 50 mil, ou virar 300 mil no caso, né? Porque subiu 6 mil e poucos por cento. Com 5 mil virar 300. Né? Ah, não é do dia para a noite. São em 10 anos, em 12 anos, por exemplo. Né? Ou igual a PetroRio aconteceu ali, 1.200%, quer dizer, 5 mil virou 60 mil. Então, esse o racional da análise fundamentalista. Você compra uma ideia, você compra uma tese, você compra uma gestão, você não compra o preço da ação. Tá? Então, isso faz você mudar de patamar. Por quê? Porque a pessoa que investiu ali, por exemplo, na Dexus, como eu mostrei no início do vídeo, ao longo de 7 anos com a ação baratinha e depois ela explode, você não tem 5 mil reais. Às vezes você tem lá 50 mil, 70 mil, 80 mil, 100 mil. E aí você passa de 1 milhão em uma alta dessa. Por quê? Porque a empresa está melhorando e é a hora que o mercado percebe. O
cara que pega só curto prazo, as diquinhas, o que ele vai fazer? Ah, tenho aí 1.000 sobrando lá, vou investir nela. Aí sai com 1.300. Bacana ganhar R$ 300? O que isso muda na tua vida? Então, o que eu quis fazer nesse vídeo de hoje é mostrar para vocês os movimentos macro, os movimentos longos das empresas. Os movimentos que têm a ver com a gestão, com a governança corporativa, com a melhoria de eficiência, com a capacidade produtiva, né? Claro que a gente não entrou aqui no mérito, a gente só mostrou indicadores, porque esse é um vídeo curto. Mas tudo isso aqui, explicando por que aconteceu, a gente trata dentro da nossa mentoria de análise fundamentalista. Essa mentoria que é o nosso curso mais avançado, mas que a gente já teve iniciantes que fizeram também. Por quê? Porque a gente mostra dessa forma, igual a gente mostrou no vídeo. Por A mais B, que esse é um momento e é a forma de você ganhar dinheiro. Mas desde que você tenha esse racional de longo prazo. Desde que você invista naquelas companhias que estão focadas em crescer com rentabilidade. Não adianta crescer de qualquer jeito. É claro que ao longo desse processo você vai errar. É claro que ao longo desse processo você vai investir em outras empresas que não vão dar um resultado tão bom assim. Né? Então, por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa resolveu, por exemplo, nesse período, investir em Sanepar ou em Santander. Ele achou que era um bom investimento. E foi um bom investimento. Não teve entre as 5 melhores, mas cresceu 328%, a bolsa cresceu 110%. O cara investiu em Taesa. Foi um bom investimento também, subiu 435%. A análise fundamentalista não vai garantir que você esteja entre as top 5. Mas se você conseguir um investimento igual da Taesa, que supere, né, em 3 vezes, em 4 vezes a bolsa, ou igual a Sanepar, ou igual o próprio Itaú aqui, 285%, a Ipera, 295%, faz muito sentido. E por outro lado, a análise fundamentalista também quer te livrar das empresas que estão nesse período daqui, igual a Magalu, agora, né, que está subindo estrutura de capital, que está piorando aqui o lucro dela, né? Isso ela quer te fazer você sair fora. E essas são empresas que normalmente caíram. Por quê? Porque se você investir, por exemplo, em PDG, em Saraiva, em Oi, embora Oi por algum momento ali ela parecia aqui inverter, mas você tem aqui empresas que são empresas que foram muito mal nos últimos anos, que caíram mais do que 90%. Então, às vezes, você não acertar os topos, mas você conseguir se livrar de vários desses micos aqui, faz muito sentido também. Tá? Então, esse era o ponto que eu queria chegar. Sim, e vamos dar uma olhada aqui quais são as empresas que mais cresceram também nos últimos 20 anos, aí só a título de curiosidade. Né? A gente vai ver aqui, Comgás em primeiro, Irani, Banese, Transmissão Paulista, a Unipar aqui ainda, mas você vê que a Unipar nos últimos 10 anos cresceu mais do que nos últimos 20. Então de 2003 a 2013 ela não cresceu nada, inclusive ela caiu de valor. Você teria capacidade de continuar investindo ao longo de 10 anos? Né? O próprio Luiz Barsi lá, que tem a ação em Unipar, ele ficou fazendo isso. Então, esse tipo de racional é importante que você tenha. Por exemplo, uma CCR nos últimos 10 anos não subiu nada. Nos 10 anos anteriores subiu 5.500. Provavelmente quando encerrou 2003 ela era uma das maiores altas, por exemplo, era a CCR. Então, você continuaria aportando hoje em dia na CCR em troca de talvez no próximo período você ter uma alta bem expressiva? Então, essas respostas você encontra fazendo uma boa análise, tá? E você tem a oportunidade de participar da mentoria de análise fundamentalista no link aqui de baixo, tá? No link da descrição do vídeo. Aproveita porque a gente já está nos últimos dias desse link aqui de baixo e da nossa inscrição, né? Como vocês sabem, a gente abre uma turma e essa turma ela tem aí a duração de 1º de julho até 31 de dezembro. Então hoje eu já comecei a mandar algumas aulas lá no curso. O módulo 1 já abriu para os alunos, por exemplo, de aulas gravadas. Dia 10 de julho já tem a primeira live.
tá? Então, até para você não ficar atrasado, porque a gente vai começar a mandar exercício, já clica no link ali de baixo. Se você acha que analisar a empresa para tentar conseguir 1000%, 2000, 5000, 6000% em 10 anos não é para você, aí você não clica. Aí você fica de boa, continua nos vídeos gratuitos que são muito bons e você vai conseguir tentar pegar aqui um 20% ali, um 30%, um 40% e vai continuar andando legal também na bolsa, mas assim, né, sem mudar de patamar. Então, esse é o recado que eu deixo para você final aqui. Se você acha que é para você, clica no link ali embaixo na descrição do vídeo. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.